Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Apresentamos para você os destaques desta sexta, começando com um destaque sobre a pandemia do coronavírus e mais uma revelação trazida pelo Estadão sobre alertas que foram ignorados pelo Ministério da Saúde na atual gestão do ministro interino Eduardo Pazuello. Ontem nós falamos aqui sobre alertas que foram feitos, revelados pelo repórter Matheus Vargas, com base numa ata de uma reunião de maio, mostrando que sem isolamento social, a pandemia, os efeitos da pandemia poderiam se prolongar por até 2 anos. Foi um alerta de técnicos do Ministério da Saúde. Hoje, um desdobramento dessa reportagem mostra que nessa mesma reunião foram feitos alertas sobre falta de medicamentos para entubar pacientes em UTI. E ainda assim, o Ministério da Saúde só tomou providências mais de um mês depois para socorrer os estados e deu prioridade para a compra de cloroquina. E nos números da pandemia atualizados pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, são 84.251 mortos no balanço de hoje de manhã e quase 2.293.000 infectados. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, planeja uma agenda pró-SUS conduzida pelo Legislativo ainda esse ano. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, Maia admite que mudou de opinião sobre a importância do Sistema Único de Saúde ao longo da pandemia e que agora organiza uma pauta com outros deputados, tendo foco na gestão dos recursos. Ao lado da saúde, Maia ainda definiu como prioridade, dos seus últimos meses, aliás, à frente da casa, a aprovação da reforma tributária e o andamento da reforma administrativa. Também vê como muito importante a discussão de um projeto para brecar o que hoje permite que militares da ativa assumam um cargo civil com gratificações. Ele explicou que esse mecanismo não é bom para o Brasil ou para as Forças Armadas, mas deve ser discutido no futuro, para não ser visto como um direcionamento a um determinado ministro ou assessor do governo. Outro destaque do dia, os reflexos da pandemia na economia, mais especialmente no mercado de trabalho. Hoje o IBGE divulgou dados de uma pesquisa do mercado de trabalho relativa ao período de 28 de junho a 4 de julho. Olha, houve até uma pequena queda nessa taxa de desemprego, 11 milhões e meio de pessoas desocupadas, na semana anterior eram 12 milhões e 400 mil, na estatística ficou estável em 12,3% essa taxa, mas nessa primeira semana de julho, segundo o IBGE, mais 1 milhão e 700 mil pessoas desocupadas. São os reflexos da pandemia analisados nessa pesquisa realizada pelo IBGE, pegando ali o finalzinho de junho e o começo de julho. O governo chinês ordenou que seja fechado o consulado americano na cidade de Chengdu. A decisão foi anunciada 3 dias após Washington acusar Pequim de espionagem e fechar o consulado chinês em Houston, no Texas. A tensão está aumentando, cada vez mais entre os dois países. Esse consulado de Chengdu era o mais próximo do Tibete e também da província de Xinjiang, locais onde há crises de violação de direitos humanos. E essa perda afeta diretamente a capacidade dos Estados Unidos de se informarem sobre a região e também acirra essa tensão entre os países, que já está sendo alimentada também pelas disputas comerciais e acusações mútuas sobre a origem da pandemia e também do novo coronavírus. No esporte, destaque para o Campeonato Paulista, que tem rodada decisiva no fim de semana, a última rodada da fase de classificação. Todos os jogos serão disputados às 4 da tarde. E a torcida corintiana pode ter que passar a rodada fazendo continhas. O Estadão está trazendo hoje os detalhes. Isso porque o Corinthians disputa aí uma vaga para a fase decisiva com o Guarani. O Guarani tem 16 pontos, o Corinthians tem 14. E só para colocar mais pimenta nessa história, o adversário do Guarani na última rodada é o rival São Paulo. Então o Corinthians precisa de uma ajuda do São Paulo para se classificar. Em caso de vitória do Corinthians e derrota do Guarani, está tudo bem para o Corinthians. Mas se o Corinthians ganhar e o Guarani empatar, aí entra em cena uma série de contas, e essas contas estão detalhadas lá no Esporte do Estadão. Veja lá. E encerramos também com o destaque da 7ª arte, mas como a pandemia também tem afetado o cinema. A Disney adiou a estreia dos filmes com altos orçamentos, como foi o caso de Mulan, Star Wars e Avatar, também devido à pandemia.
Então, após o adiamento de Tenet, que é uma obra de ficção científica do diretor Christopher Nolan, bastante aguardada, aliás, Mulan é o segundo blockbuster a ser retirado do calendário de lançamentos deste verão. A Disney anunciou esse adiamento dos lançamentos dos futuros episódios de Avatar, agora para dezembro de 2022, e Star Wars para dezembro de 2023. Os motivos são também os atrasos no cronograma da produção dos filmes. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda.